Meus irmãos, a paz do Senhor, espero que você esteja bem em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais um dia do Formados pelos Evangelhos, Mateus capítulo 16, irmãos. O tema geral desse estudo é revelação de quem é Cristo, a igreja e o custo do discipulado, né? Mateus 16 é um divisor de águas do Evangelho até aqui. Jesus, irmãos, revela o reino. Agora ele vai revelar a sua identidade e o preço de seguir Jesus. A estrutura desse estudo de hoje, irmãos, é o sinal rejeitado, o fermento dos fariseus e a confissão de Pedro. Então a estrutura do nosso estudo de hoje é o sinal rejeitado, o fermento dos fariseus e a confissão de Pedro, né? E depois o anúncio da cruz e o custo do discipulado, né? Esses são a estrutura do nosso estudo de hoje, né, de Mateus, capítulo de número 16. A exegese, o sinal rejeitado. Mateus, capítulo de número 16, meus irmãos, do versículo 1 ao 4, diz assim o versículo 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. No grego significa semeion, que é sinal sobrenatural. E também diz geneia, que é geração, mentalidade coletiva. A exegese, eles não queriam fé, irmãos, eles queriam controle espiritual. É isso que aqueles fariseus queriam, era o controle espiritual. Mateus 12, 39 diz assim: o sinal de Jonas, a cruz e a ressurreição são sinais definitivos, irmãos. A cruz e a ressurreição são o sinal definitivo. Segundo ponto aqui, a hermenêutica, o fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16, versículos 5 ao 12. Mateus 16, 6 diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. No grego, zime, fermento, influência permanente. Os fariseus e os saduceus eram uma influência ali permanente que existia no meio daquele povo. Fermento aqui simboliza o quê? Doutrina corrupta. É algo ruim, simboliza uma doutrina que é totalmente distorcida. E Lucas 12, 1 diz assim: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eles eram hipócritas, irmãos. Eles traziam esse fermento, distorção da palavra, distorção daquilo que Jesus vivia e a realidade do mestre. Então Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus e da sua hipocrisia. Um pouco de erro comprometendo toda a fé. Eles acreditavam que um pouquinho de erro não tinha problema nenhum, mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Terceiro, irmãos, a grande confissão de quem é Jesus. Mateus 16, do versículo 16 diz assim: tu és Cristo. Então Mateus 16, 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo ungido no hebraico, no grego, é Filho do Deus vivo. Não é uma opinião, irmãos, é a revelação divina. Aqui nesse texto, Mateus 16, 17 diz assim: não foi a carne e o sangue que te revelaram. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram. E 1 Coríntios 2, 3 diz assim, 12, 3 diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Quarto, irmãos, sobre essa rocha. Quando fala sobre essa rocha em Mateus 16, 18, está falando sobre o que, irmãos? Nós sabemos muito bem que está direcionado à igreja do Senhor Jesus. Mateus 16, 18. Sobre esta rocha, essa pedra, né, edificarei a minha igreja. Olha que palavra poderosa, palavra conhecida de todos nós. E aqui o que é legal disso aqui, que no grego, né, significa Petros, que é pedra pequena. E Petra significa rocha maciça. E eclésia significa assembleia, chamado para fora. Ou seja, a igreja foi chamado para fora. E Petro significa Pedro, irmãos, uma pedra pequena. E Petra é a igreja, uma rocha maciça. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, sobre essa pedra maciça. E eclésia significa assembleia, chamado para fora. A igreja foi chamada não para ficar em quatro paredes, mas é para expandir o evangelho, falar do amor de Deus a toda a criatura. A igreja edificada sobre a confissão e não sobre o homem, irmãos, é sobre a confissão. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quinto, irmãos, as chaves do reino. Mateus 16, 19. Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chaves simboliza o quê? A autoridade.
Autoridade o quê? Espiritual delegada, irmãos. É uma autoridade que foi delegada. Então a chave simboliza a autoridade. João 20, 23. Aqueles a quem perdoares. Na teologia sistemática, irmãos, a autoridade da igreja é ministerial não absoluta. E o sexto aqui, irmãos, Pedro como escândalo, né? Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. Nós vemos diz assim no versículo 23. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, Xandalon, armadilha, tropeço. Quem confessa a Cristo pode tropeçar quando rejeita a cruz, irmãos. Vocês conhecem a passagem muito bem, quando Jesus fala para ele: aparta-te de mim, Satanás. Isaías 55, 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Cristo são maiores, irmãos. E quem confessa a Cristo, irmãos, pode ter certeza que você vai estar no caminho correto, o caminho da salvação. E quem confessa a Cristo também pode tropeçar quando acontece o quê? Quando rejeita a cruz. Pedro naquele momento rejeitou a cruz. Não queria que Jesus morresse, né? Não entendeu o propósito divino da vinda do Mestre. E o sétimo, o custo do discipulado. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir a mim, o que a Bíblia diz? Negue-se a si mesmo e siga-me. Então é o preço, irmãos, é o custo do discipulado, né? No grego, aparanomai, que significa negar completamente, ou stauros, que é a cruz, instrumento de morte. É negar totalmente a sua vida, completamente, para viver à disposição do Mestre. E levar a sua cruz, que é um instrumento de morte. Discipulado não é adição, irmãos. É substituição de senhorio. Você não é mais senhor da sua vida. Quem passa a ser senhor da sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Teologia sistemática. Cristologia. O que nós vemos aqui na Cristologia? Jesus é o Filho do Deus vivo. E na eclesiologia, a igreja nasce da revelação, irmãos. E na soterologia, salvação envolve cruz. E na escatologia, glória futura após o sofrimento. Mateus 16, 27. O Filho do Homem há de vir. Há esperança, há galardão no céu te aguardando. Há uma glória futura após o sofrimento terreno aqui. E o nono, irmãos, teologia pastoral. Nem toda repreensão vem do inimigo, irmãos. Nem toda repreensão vem do inimigo. Nem todo entusiasmo entende a cruz. Nem toda empolgação, irmãos, quer voltar-se para Jesus ou para a cruz. A igreja precisa de revelação e renúncia. E entender esses parâmetros, irmãos. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E décimo, para nós terminarmos a homilética aqui, né? A homilética bíblica, o esboço, né? Vamos falar hoje, o tema desse esboço é: quem dizes que eu sou? Esse é o tema. Quem dizes que eu sou? Uma geração, primeiro ponto aqui, primeira lição. Uma geração que quer sinais, mas rejeita a cruz. Mateus 16, 1 ao 4. Querem um monte de sinais, querem ver o milagre acontecer, querem ver o impossível, mas estão rejeitando a cruz, irmãos. Isso é impossível. Você está rejeitando a cruz, jamais você vai viver milagres ou viver o sobrenatural, né? Segundo, o perigo do fermento religioso. Mateus 16, 5 ao 12. Tome cuidado com o fermento religioso, irmãos. Está acabando com muitas igrejas o fermento religioso. Terceiro, a revelação que edifica a igreja. Aquela igreja foi edificada através da revelação. E a revelação veio de Jesus Cristo, irmão. A igreja foi formada pela revelação. Mateus 16, 13 ao 20. E quarto, a cruz que confronta os nossos planos. Mateus 16, 21 ao 23. Quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Ela vai confrontar os nossos planos, irmãos, para nós seguirmos o Mestre. Quinto, o discipulado custa caro. Mateus 16, 24 ao 28. E conclusão, Mateus 16 nos confronta com a pergunta central de fé. Mateus 16, 15 diz assim: e vós, quem dizes que eu sou? A resposta define, irmão, sua fé, sua igreja, seu discipulado e o seu destino eterno. Jesus te pergunta: e quem vocês dizem que Jesus é na sua vida? Mateus 16, 26. Que aproveitará o homem ganhar ao mundo inteiro e perder a sua própria alma?
É uma pergunta aqui nesse texto. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos encerrando o 16º dia do nosso estudo. Espero que você foi edificado por essa palavra. Deus abençoe.